Pessoal, por gentileza, vamos nos encaminhando aqui para o outro salão, Salão Alberto Pasqualini. Vamos entrando, por gentileza. Não sei se vai ter cadeiras para todo mundo. Então vamos priorizar. Pessoal que não conseguir sentar, fiquem nas laterais, por gentileza, para a gente fazer a leitura das leituras. Pessoal, lá no fundo, vamos dar seguimento, por gentileza. Vamos entrando. Fiquem nas laterais, por gentileza. Não vai ter cadeira para todo mundo. Vamos seguir, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Nós estamos no Salão Alberto Pasqualini, é onde acontece a agenda governamental, de segunda a sexta. Ambos os salões são utilizados para agenda. E aqui no salão a gente tem algumas curiosidades. Entre elas, o maior lustre do Palácio Piratini, de 2.300 pingentes e 53 lâmpadas. Ele veio ali na década de 70 para cá, fazendo parte, né, desse conjunto de lustres do palácio, e ele tem esse estilo francês. Mas ele é o segundo maior do estado, porque o primeiro de todos se encontra no Teatro São Pedro. Que lá no Teatro São Pedro, o lustre tem perto, né, de 30 mil pingentes, e ele tem uma mecânica que facilita, enfim, ele desce, né, ele tem toda essa parte de muito mais acesso, né, para a manutenção, diferente deste lustre que é necessário colocar andaimes. E logo aqui atrás, o pessoal também ali na frente, mais próximo às bandeiras, nós temos a mesa das solenidades, que veio da biblioteca para cá, nos anos 70, e ela foi feita pela Jamardo Irmãos, que era uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que fazia mobílias nesse estilo. Então, boa parte das mobílias do Palácio Piratini foram feitas pela Jamardo Irmãos, tanto esta mobília quanto a outra que tem lá próxima à escadaria, né, quando a gente estava subindo, uma que tem toda entalhada, né, na madeira, todos os detalhes. E aqui atrás de mim, continuamos falando sobre Aldo Locatelli. Nós temos duas pinturas que foram feitas diretamente nas paredes. E essa maior, de 25 metros quadrados, foi onde o Aldo Locatelli começou a pintura, né, a contratação. O governador Ernesto Donedes contrata o artista em 1951. Então eu queria que vocês observassem algumas coisas antes de a gente começar a nossa leitura, principalmente as cores. O Aldo Locatelli foi reconhecido como o mago das cores. Então, na parte de baixo, nós vamos falar um pouquinho sobre a base do estado. São cores mais vibrantes do que a parte de cima, que faz essa sensação de movimento e fala um pouquinho sobre o passado. Então, as cores vão ficando um pouquinho mais transparentes. Então, vamos lá. A gente começa pela figura do gaúcho, né, tomando o chimarrão perto do fogo de chão, com adereços, né, roupas típicas. Logo em seguida, temos a família, 2 animais para falar da pecuária, a mãe na base do estado, trabalhadores rurais para falar
povo rio-grandense. E lá em cima, eles são os tropeiros, bandeirantes, trocas comerciais, toda a movimentação que foi acontecendo no passado desse estado. E bem lá no alto, temos as ruínas da igreja de São Miguel, para falar das missões, que esse ano completa 400 anos. E a figura do que seria o Sepete Araju, esse homem indígena, esse homem originário. E ali o Aldo Locatelli, ele fez o quê? Ele trouxe as referências lá da Itália, ele era especialista em arte sacra. Ele veio de Bérgamo para cá, para fazer a Catedral São Francisco de Paula em Pelotas, em 1948. Então, ele traz as referências muito da arte sacra para compor a figura do Sepete Araju. Tanto que o corpo dele é um tanto greco-romano, muito europeu, enfim, e com a proposta do homem originário no rostinho dele. Então, por isso que o Sepete Araju está representado dessa forma, diferente do homem originário brasileiro. Do lado temos um soldado português que faz essa relação com o forte Jesus Maria e José, que seria o brigadeiro José da Silva Paz, que funda a cidade do Rio Grande e que é um elemento que faz uma associação com a pintura aqui ao lado, que tem uma técnica diferente, e depois a gente vai conversar sobre ela também. Então, ali temos o José da Silva Paz, o forte Jesus Maria e José, e mais abaixo nós temos dois gaúchos, para falar do trabalho no campo, e esse que salta na pintura, ele seria um elemento, a figura do que era o homem gaúcho pensando nos anos 50, esse que salta, que soma todas as alegorias e vai formando o gaúcho do centro. Em volta de todas as alegorias, pessoal, nós temos um elemento muito marcante, que é um detalhe geográfico, não sei se vocês perceberam, mas começa na fumacinha do fogo de chão e aos poucos vai fazendo o desenho do mapa do Rio Grande do Sul. Então, todas as alegorias giram em torno dessa fundação, dessa formação do Rio Grande do Sul, do mapa do Rio Grande do Sul, bem no centro da pintura, e aí finaliza lá na torre de energia elétrica. Todo mundo conseguiu visualizar? Então, e agora, o que será que faz essa torre de energia elétrica na pintura que nós estamos conversando? O que faz esse elemento? Um elemento diferente, pessoal, um elemento que dá essa sensação de estranheza dentro da pintura. Que cargas d'água faz aquela torre de energia elétrica? Então, ela é um pouco polêmica. Por quê? O governador Ernesto Donelis, quando o Aldo Locatelli, levou quase um ano, pessoal, para finalizar essa encomenda. O Aldo Locatelli, imagine só, aqui em cima do andaime, com o rostinho colado aqui na parede, finalizando a pintura, o governador Ernesto Donelis vem e pede para o artista um símbolo do plano de governo dele. Que não fosse o rostinho dele, mas que fosse um símbolo. E olha só o que estava no plano de governo do Ernesto Donelis, a expansão da energia elétrica no estado, principalmente no interior do estado, a eletrificação do estado. E aí o Aldo Locatelli colocou naquele espaço a torre de energia elétrica. Por isso que a torre está ali. Então, falei para vocês que era polêmica. E alinhada, inclusive, à torre, já existia aquela barragem. Não é uma barragem específica, enfim, mas é um elemento que traz essa ideia de progresso, de avanço, tanto que tem a outra pintura aqui no Palácio Piratini que faz essa união da indústria com a agricultura. Pessoal, antes da gente finalizar aqui a formação histórico-etnográfica, eu queria que vocês observassem alguns detalhes que a gente pode conversar nos dias de hoje. Dentro deles é a presença plasticamente de alguns povos, e a ausência deles. Então, essa pintura, ela conversa juntamente agora, com as duas esculturas. A gente fala muito, da ausência do povo negro na formação, etnográfica do povo rio-grandense. Então, essa leitura dos anos 50, todos esses elementos, até a forma como foi representada o homem originário e as mulheres também, dentro da pintura mural. Então, a ausência da negritude dentro da formação, principalmente quando a gente faz essa relação de base, a gente vai associando a importância de nós termos agora essas duas esculturas, os lanceiros negros e as quitandeiras, essa encomenda que veio depois do Palácio do Aldo Locatelli, mais de 70 anos à frente. Saímos aqui dessa mescla de cores e vamos para o jogo de luz e sombra claro e escuro. Jogo de luz e sombra claro e escuro que o meu colega, o Will, passou para vocês lá no outro salão, que tem 11 pinturas murais nessa técnica. Aqui temos a chegada do José da Silva Paz, que também está presente ali na outra pintura. Em 1737, ele funda a cidade do Rio Grande. Por quê? Porque era um porto que fazia ligação com o oceano e o estado era dividido entre duas coroas lá no Tratado de Tordesilhas, a coroa espanhola e a coroa portuguesa. E a coroa
portuguesa foi avançando, né? Enfim, território, fundo, porto, e vai avançando assim. De um lado tem toda a representatividade da coroa portuguesa, tanto que o José da Silva Paz está bem no centro, sendo recebido com honras militares, né, com música. Do outro lado temos esse homem originário, esse homem indígena, à margem da pintura mural, com um sombreado para fora, nesse lugar de observador. Então, se a gente olha, o único homem brasileiro, né,